Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 11. Amém? Todos encontraram uma passagem muito conhecida, nos relata aqui a ressurreição de Lázaro. Amém? É uma leitura um pouco extensa, então você pode permanecer sentado e acompanhe através da sua Bíblia. A ressurreição de Lázaro, diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava.
E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi que quando a missionária Thalita começou a falar, eu falei: eu acho que ela leu meu sermão, hein? Queridos, é assim que Deus faz, né? Deus fala conosco, vai confirmando a palavra nos nossos corações, o Espírito do Senhor, ele vai testificando, amém? Queridos, essa palavra do Senhor, muito conhecida, que nos fala, nos relata de um grande milagre, um dos grandes milagres que Jesus realizou no decorrer do seu ministério, quando ele esteve aqui nessa terra, nos fala da ressurreição de Lázaro. E a palavra do Senhor nos fala da família de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro, ele morava com 2 irmãs, não tem mais outro relatório quem era Lázaro, a idade deles, não fala se ele tinha pais, se eles tinham os pais, mas fala que eles moravam, Lázaro, junto com a sua irmã Marta e sua irmã Maria. E fala que eles tinham um grande afeto, Jesus tinha um grande afeto por eles, uma grande amizade. E sempre que Jesus passava por ali, Jesus ficava hospedado na casa de Lázaro e de Maria e Marta. Em outra ocasião, Jesus estava ali hospedado na casa, onde nos fala que Jesus estava sentado e ali ele ministrava a palavra. E Marta era aquela inquieta, né, que estava correndo de um lado para o outro, e Maria sempre assentada, ouvindo o que o mestre estava falando. E, queridos, a palavra do Senhor nos fala que Lázaro, ele foi acometido de uma enfermidade. Nos fala que ele teve uma enfermidade. E aquelas irmãs, aquela família que tinha um amor tão grande, que tinha uma amizade tão grande com Jesus, de imediato, o que elas fazem? Elas mandam uma mensagem para Jesus, que elas estavam passando por um problema, e esse problema era uma enfermidade. Queridos, quando nós estamos passando por um problema, por alguma dificuldade, nós também temos um mensageiro que leva a mensagem para o Senhor Jesus. Eu falo que o nosso mensageiro são os nossos joelhos, né? Quando nós estamos com algum problema, nós colocamos o nosso joelho no chão e fala: Senhor Jesus, eu estou com um grande problema. E, queridos, aquelas mulheres mandam ali um mensageiro e falam: olha, Senhor, o seu irmão Lázaro, ele está muito doente, ele está com uma enfermidade, está muito doente. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele estava distante, e ainda fala que ele ainda permaneceu alguns dias ali, e veio que Lázaro veio a falecer. E, queridos, o interessante é que naquela época, quando as pessoas faleciam, a região era muito quente, né? Então elas faleciam no mesmo dia e ali sepultavam no mesmo dia. O corpo ele era preparado com ervas finas, era todo ali atado com faixas, e ali ele fazia-se o velório e logo enterrava, por causa do calor que era intenso. Mas o interessante também é que havia ali entre o povo, entre os judeus, uma crença, que quando morria alguém, falava que no período de 3 dias, muitos acreditavam ali, que no período de 3 dias, a alma da pessoa ficava vagando, que no 3º dia, a alma voltava para o corpo. E ali, Lázaro não fala, a palavra do Senhor não fala quanto tempo ele esteve enfermo, não fala que tipo de enfermidade que era,
né? Quanto tempo ele permaneceu com aquela enfermidade, qual enfermidade que era, só relata que ele estava enfermo e que ele veio a falecer. Primeira coisa que eu gostaria já de destacar, já dessa história de Lázaro para nossas vidas. Primeiro, aquelas irmãs, aquela família estava com um grande problema. Eu creio que 99,9% dos brasileiros, do povo cristão, todos têm algum tipo de problema. Amém? Amém. Todos nós estamos atravessando algum tipo de problema. E aquelas irmãs estavam com um problema. Elas estavam com um problema e esse problema era uma enfermidade que estava ali na vida do irmão delas, que elas muito amavam. Queridos, eu fico assim tentando imaginar. Hoje nós mulheres, nós temos uma liberdade, né, na nossa sociedade hoje. Nós temos profissão que antes era só dos homens, hoje não, as mulheres dirigem, né? Tem motorista de ônibus, tem mulheres eletricistas, pedreira, todas as profissões hoje foi alcançada e conquistada pelo sexo feminino. Até mesmo o ministério, né, para a glória de Deus, Deus tem chamado, levantado mulheres que antes não era dessa forma. Naquela época as mulheres eram discriminadas pela sociedade. A mulher ela não podia parar, comunicar, falar com o homem na rua. Então ela não tinha uma voz ativa. E eu fico tentando imaginar que eram duas mulheres que moravam com um irmão. Então aquele irmão, eu creio que era tudo para elas abaixo de Deus, né? Aquele irmão que estava ali protegendo elas. Quem sabe aquele irmão que estava ali, que ganhava o sustento para trazer para dentro de casa, para ajudar aquelas irmãs. E de repente elas estavam ali com aquele grande problema. Estava em jogo ali a vida do irmão que elas tanto amavam. E como não se fala quanto tempo ele ficou enfermo, de repente elas veem ali aquele irmão dela partindo, aquele irmão vem a falecer. E queridas, aquelas irmãs, eu creio que a maioria, ou algumas pessoas aqui já perderam alguém na família, um ente querido, é uma dor terrível, né? Só quem já passou pode falar o que é a perda de alguém dessa forma. E eu creio que aquelas irmãs foi muito difícil para aquelas mulheres. E eu creio que elas tinham uma esperança. Quando elas mandam a mensagem, eu creio que a esperança delas era que Jesus chegasse antes, né, e curasse o irmão dela, Lázaro. E queridas, ali quando Jesus ainda demora ali, e Jesus ele chega e ele fala para os discípulos: Lázaro dorme. E eles pensavam que Lázaro estava ali dormindo, era um sono físico, mas Jesus já estava falando da morte de Lázaro. E Tomé, como era aquele ali, né, já fala que aquele que duvidava, que não acreditava, e ele falava: olha, então nós vamos lá e vamos morrer junto com Lázaro, né, chorar a morte de Lázaro. Era o costume daquela época também, queridos, que quando morria alguém, vinha pessoas dali de toda ali a região, tinha as famosas carpideiras, eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar no velório, né, que choravam ali, e todos ali da região tinham ido ali chorar, junto com Marta e Maria, foram ali se compadecer dela, ali devido à morte de Lázaro. E queridos, quando Jesus chega ali naquele lugar, no quarto dia Jesus chega ali, e a palavra do Senhor fala que o Senhor ainda não havia entrado na aldeia, ele estava ali na proximidade. Quem vem de encontro a ele? Marta, se descabelando como sempre. Eu acho que Marta ali era meio desequilibrada. E ela vem logo, ela se lança aos pés do Senhor. Primeira coisa que ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha falado: Senhor, eu mandei o mensageiro falar e o Senhor não esteve aqui. Queridas, jogando um pouquinho, queridos, para os nossos dias de hoje, muitas das vezes nós oramos diante de um problema, diante de uma situação, clamamos, pedindo ao Senhor, e acaba, naquele exato momento que a gente está precisando, a gente não recebe milagre, porque a gente acha que tinha que ser naquele exato momento que nós clamamos ao Senhor. E nós começamos a falar: Senhor, se o Senhor tivesse feito esse milagre, eu não estaria passando o que eu estou passando agora. Eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. Foi o que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí algo interessante também, que o Senhor Jesus ele fala: olha, Marta, se creres verás a glória de Deus. Ela falou assim: mas Senhor, eu creio que tudo que o Senhor pedir para o Pai, Ele vai conceder para o Senhor.
Maria, ao mesmo tempo que ela mostra ali um desequilíbrio, ela fala, mas eu tenho certeza que se o Senhor, tudo que o Senhor pedir para o Pai, Ele vai realizar. E o Senhor fala, olha, se creres verás a glória de Deus. Ele fala, olha, Ele vai ressuscitar. E Jesus já estava falando ali do milagre que ia ser realizado, mas ela não conseguia enxergar, porque ela estava tão triste, tão angustiada. E ela falou assim, eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias, Ele vai ressuscitar. Queridos, qual de nós, no nosso momento de angústia, no nosso momento que nós estamos tão tristes, esperando um milagre, esperando uma resposta do Senhor, nós não conseguimos ver a glória de Deus, não conseguimos ouvir a voz do Senhor? Ao mesmo tempo que nós falamos que cremos que o Senhor Ele é capaz de realizar o milagre em qualquer tempo, mas aí a nossa tristeza, a nossa angústia, o momento que nós estamos passando é tão difícil que nós chegamos, às vezes, o nosso ouvido ele não consegue ouvir, captar a voz real do que Deus quer falar conosco. Os nossos olhos eles não conseguem ver, enxergar o que na realidade o Senhor quer e o Senhor tem para nós. No nosso momento de angústia, de tribulação, nós não conseguimos ver o que Deus quer para nós. E naquele momento ali, Marta, ela não conseguia enxergar, ela não conseguia ver aquele mistério do Senhor. Para ela já estava tudo perdido. Jesus, ele tinha chegado ali, já estava atrasado para realizar o milagre. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que nós servimos é o Deus da hora exata, amém? É um Deus que age no momento certo e na hora certa. Ele não chega nem um minuto antes, nem um minuto depois. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E após que ele fala ali com Marta, e ele continua seguindo, e chega a notícia para Maria, Maria estava em casa, chega a notícia para Maria que Jesus havia chegado. E Maria vai, e a multidão, as pessoas que ainda estavam ali na casa dela, consolando, e as pessoas começam a perceber um movimento diferente, os curiosos, e começam a seguir Maria para ver onde Maria ia. E Maria foi, se encontra com o mestre, abraça, e ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A outra irmã também triste, a outra irmã também não via mais esperança, não via mais solução diante daquela circunstância, diante daquele problema, daquela tristeza que elas estavam passando, não via mais solução. E ela também estava ali triste, e a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele se comoveu no espírito de ver a tristeza daquela família que ele tanto amava, aquela família que era tão íntima dele ali, aqueles 3 irmãos. Eu estava lendo uma palavra de um comentarista e ele fala assim, talvez Jesus tinha a mesma faixa etária daqueles 3, né, daquela família, Maria, Marta e Lázaro, e eles tinham uma comunhão ali, estavam tão bem, a amizade, o amor, estavam ali sempre juntos. E queridos, e ele se comove, a palavra do Senhor fala que ele se comove, o Espírito se comove em espírito, e ele se entristece de ver a tristeza da outra irmã de Maria. E ao mesmo tempo, aí vem aquela multidão. Eu quero te falar que tem uma multidão também nos observando, sabia? Tem uma multidão vendo, nos assistindo, vendo a nossa postura diante dos nossos problemas. E essa multidão fica vendo a nossa postura. Lá vai a mulher de Deus, mesmo com o problema ela não para. Lá vai o homem de Deus, mesmo com o problema ele não para. Mas aquela multidão estava ali, aqueles curiosos, quando ela se encontra ali com Jesus, aí começa os comentários. Vocês já viram assim na multidão? Né? Hoje em dia a gente vê também muito disso. Aí começa o comentário, olha lá, chegou o mestre, chegou aquele que amava tanto Lázaro. Aí começa o tititi, aí começa o outro, mas se ele amava tanto essa família, por que ele não chegou antes? Teve até um comentário, como ele abriu os olhos do cego, ele não podia ter chegado antes para curar Lázaro. Mas que amor é esse que nem chegou na hora certa? Ei, queridos, quantos andam nos observando? Quantos andam te observando, falando, olha, servir a Deus dessa forma, que amor é esse desse Deus que ela serve, que ela vive passando prova, vive passando luta, a situação não muda, a gente não vê nada mudar, está tudo acabado, quero ver o que vai acontecer, o que pode acontecer naquela vida, a gente não está vendo nada acontecer. Queridos, quantas pessoas não olham para nós e não falam isso? Cadê o Deus que ela serve? Cadê o Deus que ele serve? Cadê o milagre acontecendo?
Cadê esse Deus que eles pregam tanto, que Ele é amor, que Ele é milagre, que Ele ressuscita, que Ele faz isso? Cadê o Deus que eu não estou vendo fazer nada na vida dele e na vida dela? Cadê o Deus que transforma, que liberta, que não está fazendo nada naquele ministério? Cadê o Deus que eles tanto falam? E queridos, ali naquela multidão tinha pessoas falando a respeito daquelas irmãs, daquela família. Cadê aquele Jesus que estava, que é tão íntimo deles e não apareceu quando Lázaro estava doente? Quantos, queridos, falam entre si, cadê o Deus? Cadê o Deus que eles têm tanta intimidade? Cadê o Deus que eles tanto buscam no monte, ora, jejum? Cadê o Deus para fazer um milagre na vida desse povo? E queridos, Jesus ele chega e no versículo 35, algo interessante, fala que Jesus chorou. Jesus, diante daquela tristeza daquela família, fala que ele chorou diante daquela situação. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus ele ainda chora diante do seu problema, diante da dificuldade que você tem atravessado. Ele ainda se comove, é o mesmo Deus que estava ali, o mesmo Jesus que estava ali com Maria e Marta, que se comoveram com aquela tristeza, com aquela angústia, aquela grande perda que aquelas irmãs tinham sofrido. É o mesmo Deus que nós servimos hoje, que se comove com nossos problemas, com a nossa tristeza, que tem visto as tuas lágrimas, que tem colhido cada uma delas. Ainda que ninguém consiga te entender, ainda que ninguém consiga entender as lágrimas que você deixa cair, deixa escorrer, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é o único que pode ler cada uma das tuas lágrimas. Ele tem poder para interpretar cada uma das lágrimas que tem saído dos teus olhos. E o Senhor Jesus, Ele chorou, Ele se comoveu, Ele se entristeceu com aquela grande tristeza daquelas irmãs, daquela grande perda. E Jesus, ele continua e ele pede para ir até o sepulcro de Lázaro. E quando eles chegam ali, quando ele chega diante daquele sepulcro, ele pede para que aquela pedra fosse removida. E Marta fala: Senhor, mas já cheira mal, é de 4 dias. E queridos, a gente sabe, eu não entendo muito de ciência não, mas é uma imaginação meio ruim, mas um cadáver com 4 dias já está em decomposição, né? Tá uma coisa horrível. E ali, naquele momento, ele pede para tirar a pedra, e Marta fala: mas Senhor, já cheira mal, já são de 4 dias. Eu quero te dizer nesta noite, não importa quanto tempo você tem chorado, quanto tempo você tem clamado, quanto tempo você está com esse problema, que o problema já está ali, que aos olhos das pessoas que estavam ali com Marta e com Maria, não tinha solução. Morreu, não tem solução. Eu quero te dizer, ainda que você pense que o seu problema não tem solução, eu quero te dizer que nós servimos um Deus que não tem problema que Ele não possa resolver. Amém? Eu quero te dizer nesta noite que o nosso Deus, Ele trabalha no momento certo, na hora exata. É o Deus do impossível que nós servimos. E queridos, quando Ele manda tirar aquela pedra, e Ele, diante daquela multidão que estava em volta, murmurando, um fala daqui, outro fala dali, e o interessante é que Jesus, Ele faz uma oração, Ele conversa com Deus, e Ele fala: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas Ele estava falando por causa das pessoas que estavam ali ao redor. E Jesus, Ele fala: Lázaro, saia para fora. E Lázaro fala que no imediato momento, Lázaro saiu. E ele estava todo atado, e o Senhor fala: desatai-o e deixai-o ir. Queridos, não importa o tempo que você está passando no seu problema, não importa
qual seja a origem do seu problema, não importa o que andam falando do seu problema, não importa se falam que não tem mais jeito, se estão questionando o Deus que você serve, o importa que nós servimos um Deus que age no momento exato, na hora exata. Ele age na hora certa. Não se preocupe, ainda não chegou, é porque não chegou ainda a hora de Deus. Se o milagre ainda não chegou, é porque não deu o momento exato do Senhor. Ele age no momento certo. Às vezes a gente fala, Senhor, o meu milagre era para ontem, era para a semana passada, era para o mês passado, já tá, não está atrasado não, queridos. Deus, ele age no momento certo, na hora certa, amém? Só aquieta o seu coração, descansa o seu coração. E aqueles muitos que estão observando a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus, que estão questionando, cadê o Deus dele que ainda não resolveu essa situação? Perdão, irmão. Cadê o Deus dele que ainda não resolveu essa situação? Cadê o Deus dela que ainda não deu jeito nessa situação? Não se preocupe, sabe por quê? Da mesma forma, aqueles que estavam ali murmurando, resmungando, eles tiveram que ver o milagre acontecer diante dos olhos deles. E muitos vão ver o milagre chegar diante das suas mãos, vão ter que ver com seus próprios olhos, porque vai ser para a glória de Deus, porque através daquele milagre ali, muitos creram. Vocês podem ver no versículo 44, se não me falha a memória, 45, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Marta e Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Queridos, quando o poder de Deus, quando a glória de Deus manifestar na sua vida, o seu milagre chegar, ele mudar o rumo da sua história, muitos vão crer no Deus que você serve. Vai falar, verdadeiramente existe um Deus que nós devemos crer. Verdadeiramente existe um Deus que ainda faz milagres. Muitos estavam ali, muitos estavam curiosos, resmungando, falando até mal, olha, esse Jesus não podia ter chegado antes para curar esse cego. Esse Jesus que amava tanto essa família, que era tão íntimo dessa família, não podia ter vindo curar antes. Que amor é esse que ele chegou atrasado? Queridos, deixam falar. Estão falando, deixa falar. Deixa falar. Porque Deus, ele vai manifestar no tempo certo, vai manifestar a glória dele na sua vida. Porque a glória dele é para as pessoas verem e crer que ele é Deus na sua vida. Que ele é um Deus todo-poderoso. Não importa o tempo que você está esperando, não importa o tamanho do seu problema, não importa o que andam falando, o que já desenganaram ou não tem jeito, creia que o Deus que você serve, ele é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que age no momento exato. Amém? Queridos, e eu pensando nessa palavra, vendo, se Jesus chega antes, não seria um milagre. Quer dizer, ele ia fazer o milagre da cura, mas o milagre do Senhor, ele é maior. Se ele chega antes, os judeus iam falar assim, olha, não foi Jesus que fez o milagre não, eles já criam, eles já tinham uma crença, que a alma ficava vagando e no terceiro dia voltava para o corpo, ia dar glória deles, ia dar glória para a crença deles lá. Mas Jesus, ele nos surpreende, Ele poderia ter chegado antes, ter curado, mas a surpresa foi maior. Ele veio e trouxe a vida de novo para Lázaro. Ele devolveu a vida de Lázaro. Queridos, creia no Deus que nos surpreende. Ele vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Mas continue com seus olhos no Senhor. Continue a orar, a buscar no Senhor. Não deixe que nada venha minar sua força, nada venha te entristecer. Não deixe que o peso, o tamanho do problema, as dificuldades venha fazer você parar na caminhada. Mas persevera, insista, persista. E eu falo, continue enviando as suas mensagens através da oração. Continue com o seu joelho no chão, seus dois mensageiros. Eu falo que são os dois meus mensageiros, os meus joelhos. Coloque o seu joelho no chão, clama ao Senhor, que Ele está lá. Eu falo que não é 24 horas, não é 25 horas. Nosso Deus, Ele não dorme nem cochila. Ele está o tempo todo cuidando de você, cuidando de nós e nos ouvindo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor esteja te abençoando nesta noite.
que você creia que no momento certo, no momento exato, a sua vitória vai chegar. Amém?